Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos aqui para falar sobre a importância da interpretação bíblica. Existem pessoas que acham que são desnecessárias as ferramentas adotadas para compreender melhor as Escrituras. Por isso, elas não aproveitam as ferramentas e, portanto, não aplicam as Escrituras Sagradas. E o resultado é esse verdadeiro balaio de gato, ou seja, uma confusão só no tocante às múltiplas interpretações de um mesmo texto. Eu quero mostrar aqui, de uma forma muito prática, como é importante conhecer algumas ferramentas e alguns métodos de interpretação, bem como ter um bom senso na hora de ler e interpretar um texto bíblico. O meu primeiro exemplo é Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Este texto que se encontra em destaque. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Algumas pessoas têm lido esse versículo e feito dele uma promessa. Acontece que Provérbios não é feito de promessas, e sim é de princípios. Tipo, se você adotar um princípio e andar nele, você vai ter um resultado que condiz aquela caminhada. Desta forma, Provérbios não é uma promessa, ou seja, é uma literatura sapiencial. E quando falo uma literatura sapiencial, nada mais é do que uma literatura de sabedoria. Oferece um princípio para uma vida bem-sucedida. Toda vez que você pegar um versículo de Provérbios, deste livro, portanto, você precisa entender que não é promessa, mas sim um princípio. E se é um princípio, você precisa caminhar. Vou para um outro exemplo aqui, contido agora em Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11. É um texto por demais conhecido, porém pouco entendido, porque as pessoas ignoram, quando não, numa referência a Provérbios, a literatura sapiencial, esse gênero literário, mas também, quando chega aqui no capítulo 29, versículo 11, você observe que as pessoas ignoram o texto e contexto. E o contexto não é somente aqueles versículos que antecedem, podem ser os capítulos anteriores, enfim, todo o livro. E eis a necessidade de ler na íntegra a palavra de Deus. Qual o destaque que eu faço neste versículo já mencionado? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Algumas pessoas pegam esse versículo e querem apropriar-se dele, achando que esses pensamentos de paz e não de mal se refere a eles, hoje leitores do século XXI. Nada disto. Se você ler com atenção, vai observar que esse versículo, de forma muito específica, é definitivamente uma promessa, mas é uma promessa para um determinado povo em um determinado momento. Isso mesmo. Está se referindo ao povo de Deus lá no Antigo Testamento. E qual é o pano de fundo? Por meio de Jeremias, que é o profeta, Deus prometeu que após o exílio de Judá na Babilônia, ele os traria de volta à terra prometida. Note que o povo de Deus passaria por um exílio de décadas fora da região da Palestina. E a promessa é de que Deus, depois desse período longo,
traria de volta as pessoas, detalhe, não as pessoas que foram para lá, mas os seus descendentes, seus filhos, seus netos, etc e tal. Desta forma, a promessa aqui é para aquele povo dizendo: olha, eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vocês não vão ficar para sempre em terra estranha, isto é, na Babilônia. Mas ainda assim, o povo passou pelo cativeiro babilônico. Percebam que quando a gente analisa texto e contexto, faz uma grande diferença. Da mesma forma, a gente pode voltar a Provérbios, no capítulo de número, eu vou localizar aqui Provérbios, vamos lá. Provérbios, no capítulo 8, versículo 17. O que está escrito nesse versículo? Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Daí, algumas pessoas têm dito: eu tenho feito oração pela madrugada, porque Deus ama e está em busca de pessoas que dedicam tempo durante essas primeiras horas do dia. Alguns acham até que a oração pela madrugada é melhor, porque Deus vai estar atentando para ela, uma vez que são menos pessoas acordadas e, portanto, em oração. Acontece que esse versículo de número 17 em Provérbios, não está falando em relação à pessoa de Deus. Deixo ele destacado aqui. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Aqui está falando da sabedoria. É buscar a sabedoria, ou seja, é estudar até a tarde ou acordar cedo para estudar. E quem age assim vai achar. Logo, em hipótese alguma, aqui está falando sobre oração, buscar o Senhor, mas a sabedoria. E se a gente ler o texto e contexto de Provérbios, a gente vai observar que não se trata de buscar o Senhor, muito menos buscá-lo em oração, como se a fila fosse menor. Ao contrário, aqui está dizendo literalmente, vou dizer assim, para buscar a sabedoria. Quando falo buscar sabedoria, buscar através da meditação, da leitura, buscar através desse estudo, enfim, até tarde. E, se possível for, acordar bem cedo para estudar, para conhecer, para assimilar sabedoria, que vem da parte de Deus, é verdade. Porque desta forma achará a sabedoria. Fiquemos com estes três exemplos, dois em Provérbios, um em Jeremias, para que você possa compreender a importância de considerar texto e contexto, bem como a literatura do livro específico. Vamos tratar Provérbios como um livro sapiencial, isto é, de sabedoria, que oferece princípios para uma vida bem-sucedida, não necessariamente promessas. Agora, diante de Jeremias, nós temos uma promessa, sim, mas para um povo específico. Uma promessa que, inclusive, houve o cumprimento dela na história do povo de Israel. Porque depois o povo volta, uma referência aos descendentes daqueles que foram exilados para a Babilônia. E Deus, assim, faz com que a sua palavra se cumpra, porque o que ele promete
ele cumpre. Agora, o que ele não prometeu, ele não vai cumprir, quer na minha vida, quer na vida da igreja cristã. Porque, afinal de contas, ele não prometeu. Algumas vezes, as pessoas têm falsas impressões, achando que Deus prometeu uma coisa, quando na verdade não é bem aquilo. Eis a necessidade de enfatizarmos e assimilar a importância da interpretação bíblica. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.